Para tudo. Agora. Não continua esse vídeo no automático. Porque se você chegou até aqui, é porque tem algo dentro de você que não está bem. E você sabe disso. Você não perdeu só a confiança. Você perdeu a segurança de ser quem você era. E isso é silencioso. Ninguém vê. Ninguém percebe. Mas você sente, em cada decisão que você evita, em cada oportunidade que você deixa passar, em cada pensamento que te trava antes mesmo de tentar. Me responde uma coisa. Quando foi que você começou a duvidar de si mesmo? Não foi de uma vez, né? Foi aos poucos. Foi naquela vez que você tentou e não deu certo. Foi quando alguém te criticou. Foi quando você acreditou em algo e se decepcionou. E aí, sem perceber, você começou a se proteger. Mas essa proteção virou prisão. Hoje, você pensa 2 vezes antes de agir. Você questiona suas próprias ideias. Você sente medo de errar de novo. E o pior, você começou a acreditar que essa versão insegura é quem você é agora. Mas não é. E eu vou te provar isso. Mas antes, se você sente que perdeu sua confiança, comenta aqui. Eu vou recuperar. Não escreve talvez. Não escreve acho. Escreve com decisão. Porque isso aqui já começa a mexer com a sua mente. Agora presta atenção nisso. A sua confiança não desapareceu. Ela foi enterrada. Enterrada por experiências, por pensamentos, por repetições negativas. E o que você vai fazer hoje é começar a desenterrar isso. Mas para isso, você precisa encarar uma verdade. Faça isso hoje. Oração poderosa para recuperar a confiança que você perdeu. Então presta muita atenção, porque o que eu vou te falar agora pode te incomodar. Mas é exatamente isso que você precisa ouvir. Você não perdeu sua confiança por causa das pessoas. Você não perdeu sua confiança por causa das circunstâncias. Você não perdeu sua confiança por causa da falta de oportunidade. Você perdeu sua confiança porque começou a acreditar nos pensamentos errados. Sim, e eu sei, isso dói um pouco, porque é mais fácil culpar o mundo. É mais confortável dizer que foi o outro, que foi o tempo, que foi a situação. Mas no fundo, você sabe. Foi dentro de você. Foi silencioso. Foi aos poucos. E foi aceito. Porque toda vez que algo dava errado, surgia uma voz na sua mente dizendo: tá vendo? Você não consegue. Não é pra você. Você não é bom o suficiente. E talvez no começo, você até resistiu. Talvez no começo você tenha pensado: não, eu consigo sim. Mas depois de repetir isso várias vezes, de errar mais algumas vezes, de se frustrar mais algumas vezes, você começou a cansar. E quando você cansa, você baixa a guarda. E quando você baixa a guarda, você começa a aceitar. E foi exatamente isso que aconteceu. Você começou a concordar com esses pensamentos. Não de forma consciente, mas através da repetição. E isso virou um padrão. Agora para um segundo. E olha para sua rotina. Olha para o seu dia. Você acorda e a primeira coisa que você faz é pegar o celular. E ali, sem perceber, você começa a se comparar. Você vê gente evoluindo. Você vê gente conquistando. Você vê gente parecendo segura. E você se sente pequeno. Você se sente atrasado. Você sente que está ficando para trás. E isso já começa a moldar o seu estado mental logo de manhã. Aí você levanta e já começa o dia com uma energia mais baixa. Você tenta fazer algo importante, mas já começa com um pensamento: e se der errado? E se eu falhar de novo? E se não for suficiente? Percebe isso? Antes mesmo de agir, você já está duvidando. E isso muda tudo. Porque você não age com força, você age com medo. E quem age com medo se sabota. E quando algo não sai perfeito, pronto, aquilo vira mais uma prova interna, mais uma confirmação de que você não é capaz. E isso vai se acumulando, dia após dia.
erro após erro, pensamento após pensamento, até que um dia você simplesmente para de confiar. Não porque você não pode, mas porque você não acredita mais. Agora deixa eu te mostrar algo ainda mais profundo. Isso começa a afetar áreas simples da sua vida. Você começa a duvidar até de decisões pequenas. Você pensa demais antes de responder uma mensagem. Você revisa várias vezes o que vai falar. Você se preocupa com o que os outros vão pensar. Você trava em coisas que antes eram naturais, e isso é um sinal claro de que sua confiança foi abalada. Agora olha isso aqui. Você começa a evitar situações. Evita se expor. Evita tentar algo novo. Evita assumir responsabilidades maiores. Evita sair da zona de conforto. Mas não porque você quer ficar parado. É porque você não confia em si mesmo. E isso é perigoso, porque aos poucos, você começa a construir uma vida menor do que poderia. Uma vida limitada. Uma vida onde você não se permite crescer. Agora me responde com sinceridade. Quantas oportunidades você já perdeu por medo? Quantas decisões você adiou? Quantas vezes você sabia o que tinha que fazer, mas não fez? Isso não é coincidência, isso é padrão. E padrão vem de crença. E crença vem de repetição. Existe um princípio poderoso na Bíblia que diz: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Isso é muito mais profundo do que parece. Isso significa que você não vive a realidade como ela é. Você vive a realidade como você acredita que ela é. E se você acredita que não é capaz, você age como alguém incapaz. E se você age assim, os resultados confirmam isso. E aí o ciclo se fecha. Agora conecta isso com um princípio ensinado por Napoleon Hill. A mente humana transforma em realidade dominante aquilo que ela absorve continuamente. Ou seja, aquilo que você repete se torna real. Se você repete dúvida, você vive dúvida. Se você repete medo, você vive medo. Se você repete insegurança, você vive insegurança. E foi exatamente isso que aconteceu com você. Você não perdeu sua confiança. Você treinou sua mente para duvidar. Treinou através de pensamentos repetidos. Treinou através de experiências mal interpretadas. Treinou através de comparações constantes. Treinou através de focar mais no erro do que no acerto. E agora, isso virou automático. Agora vem a parte mais importante. Enquanto você não quebrar esse padrão, nada muda. Você pode assistir 1000 vídeos, ler 1000 livros, buscar 1000 estratégias, mas se a sua mente continuar programada para duvidar, você vai continuar travado. Porque o problema nunca foi externo. O problema sempre foi interno. Mas isso também é uma boa notícia, porque significa que existe solução. E essa solução começa quando você para de fugir e começa a encarar isso de frente. E é exatamente isso que você está fazendo agora. E isso já te coloca na frente da maioria. Agora, aqui começa a virada. Mas não é mágica, é consciente, é prática e exige decisão. Primeiro, você precisa entender que confiança não é um sentimento. Confiança é construção. E ela é construída através de pequenas vitórias. Mas tem um problema. Você está esperando sentir confiança para agir. E isso nunca vai acontecer. Você precisa agir primeiro, mesmo inseguro, mesmo com medo. Agora presta atenção numa história poderosa da Bíblia. Pedro andando sobre as águas. Enquanto ele olhava para Jesus, ele fazia o impossível. Mas no momento que ele focou no vento, no medo, ele começou a afundar. Nada mudou ao redor. O que mudou foi o foco. Agora traz isso para sua vida. Você parou de olhar para possibilidades e começou a olhar para problemas. Parou de olhar para quem você pode ser e começou a olhar para seus erros. E isso destruiu sua confiança. Agora o caminho de volta é simples, mas não é fácil. Você precisa agir contra o padrão. Exemplo prático. Você está com medo de falar algo? Fala.
Você está evitando uma decisão? Decide. Você está adiando algo importante? Começa. Não perfeito, mas feito. E cada pequena ação vai reconstruindo sua confiança. Agora algo importante. Proteja sua mente. Pare de consumir conteúdo que te faz sentir inferior. Pare de se comparar. Pare de alimentar pensamentos negativos, porque tudo isso reforça o padrão antigo. E você precisa quebrar isso. Agora presta atenção nisso. Esse é o ponto mais importante do vídeo. Você não precisa de mais motivação. Você precisa de reposicionamento interno. Existe um salmo que diz: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito firme." Firme, estável, confiante. Isso é o que você perdeu, mas não acabou. Só precisa ser restaurado. Agora feche os olhos e fala isso com intenção. Senhor, eu reconheço que me perdi dentro dos meus pensamentos. Eu reconheço que deixei o medo crescer, que deixei a dúvida dominar. Mas hoje, eu decido mudar. Eu decido recuperar minha confiança. Eu decido agir, mesmo sem sentir. Renova minha mente, fortalece meu espírito e me guia para voltar a ser quem eu fui criado para ser. Agora respira. Sente isso, porque aqui está a verdade. Confiança não é algo que você espera, é algo que você constrói. E hoje, você começou. Agora escuta isso com atenção. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Então não sai desse vídeo igual entrou. Faz o seguinte: amanhã, toma uma ação que você está evitando. Pode ser pequena, mas precisa ser real. E depois volta aqui e comenta: eu comecei. Isso cria compromisso. E compromisso gera mudança. Agora deixa o like nesse vídeo, porque isso ajuda esse conteúdo chegar em mais pessoas que estão exatamente como você. E se você quer reconstruir sua mente, se inscreve no canal. Porque aqui, você não vai encontrar motivação vazia. Você vai encontrar transformação real. E lembra disso, você não perdeu sua confiança. Você só se afastou dela. E hoje, você começou a voltar.